Olá, graça e paz. Tudo bem, queridos? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu estou aqui para a gente compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Meu nome é Soraya e é um prazer muito grande poder estar aqui para compartilhar um pouco do que Deus tem falado ao meu coração. E para isso, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41. Nós vamos ler do versículo 46 ao versículo 52. Diz assim a palavra do Senhor: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Esse episódio é uma parte apenas, da vida de José, de um dos filhos de Jacó. E José obteve muito êxito com muitas coisas que ele fez. Mas para ele chegar lá, nesse momento de êxito, José passou por vários momentos difíceis, por muito tempo de dificuldade. E o que eu quero compartilhar com você hoje é sobre a preparação para enfrentar momentos difíceis. José já vinha de uma história com dificuldades e agora, nesse momento, ele havia sido chamado por Faraó para administrar sobre toda a terra do Egito, porque havia uma previsão, uma profecia de que o Egito passaria por 7 anos de fome. E José, tendo decifrado esse sonho do Faraó entregou nas mãos de José a administração de todo o Egito. E a palavra vai nos dizer que ele tinha 30 anos de idade quando ele começou a fazer esse momento de intervenção na terra do Egito. E ele começou preparando a terra para receber esse tempo que viria depois, que seria um tempo de dificuldade. E se você visitar o Egito hoje, você ainda pode ver os restos dos armazéns que José construiu há quase 3.700 anos antes. Ele levou 7 anos para construir todos os armazéns e para armazenar grãos que serviriam de suprimento para os próximos 7 anos, quando haveria fome no Egito. E então, pensando sobre isso, a gente pode, desse mesmo texto, observar 3 atitudes ou 3 posturas e 3 ações de José para preparar o Egito e para se preparar também para esse tempo difícil que viria. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você está exatamente nesses primeiros versículos. A palavra diz que ele armazenou todo o excedente de grãos nas cidades próximos aos campos onde eles eram produzidos. Certamente o povo produzia no campo para se alimentar, mas José orientou aquele povo que todo o excedente que fosse produzido fosse armazenado, fosse guardado, fosse preparado para a chegada de um dia mau. Ele estocou alimento e isso foi decisivo para enfrentar os 7 anos de fome que viriam a seguir. Como essa atitude de José, o que ela vai nos ensinar para a gente, quando a gente estiver trabalhando, ou nos preparando para enfrentar situações difíceis que podem vir a acontecer na minha vida e na sua vida, né? Essa atitude de armazenar grãos, ele armazenou alimento para os 7 anos de fome. Da mesma maneira, nós precisamos ter um depósito da palavra de Deus dentro de nós.
um suprimento que a gente vai poder usar no momento que a gente tiver necessidade. Em Amós 8, versículo 11, diz assim: está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, a primeira atitude de José é exatamente armazenar o suprimento. E a minha pergunta para você hoje é: como você tem armazenado o suprimento espiritual na tua vida? Como nós temos trabalhado, o que nós temos feito, nós temos nos alimentado dessa palavra de vida, nós temos nos alimentado desse suprimento espiritual, e além de nos alimentar para o dia de hoje, nós temos armazenado isso na nossa vida, nós temos construído esse celeiro para armazenar a palavra de Deus no nosso coração, para quando chegar o dia mau, o Espírito Santo nos fazer lembrar de tudo o que Ele tem nos ensinado. Então, a primeira maneira para que eu e você possamos nos preparar para enfrentar qualquer situação de adversidade é estarmos agora, nesse momento em que nós não estamos enfrentando esse momento de adversidade, nos enchendo dessa palavra, alimentando para o dia de hoje, mas também fazendo uma reserva, estocando, armazenando a palavra viva no nosso coração. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é que antes do tempo da fome, como diz aqui no versículo 50, a esposa de José engravidou por 2 vezes. Então, durante esses 7 anos em que José estava trabalhando no Egito e armazenando todo o excedente de alimentos e preparando o povo para esse tempo de fome, a esposa dele engravidou 2 vezes. E a palavra diz que o primeiro filho de José, ele deu o nome de Manassés. E tem um significado. O significado é: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Muitas vezes nós não conseguimos seguir em frente, nós não conseguimos nos preparar para enfrentar o dia que vem, nós não conseguimos nem aproveitar o nosso presente, porque nós estamos presos às amarras do passado, nós estamos presos às mágoas, aos sofrimentos, às dores que nós experimentamos no passado. Mas José não agiu assim. José colocou nos filhos dele nomes que testemunhavam a respeito da obra que Deus estava fazendo na vida dele. E o primeiro filho diz: Deus me fez esquecer das minhas dificuldades, de toda a casa do meu pai, de toda a família do meu pai. José havia sido enganado, traído, ferido pela própria família, pelos próprios irmãos. E ele poderia ter guardado essa mágoa, ele poderia ter gerado em seu coração uma grande barreira, um grande impedimento para o agir de Deus. Mas ao contrário, ele disse: o Senhor me fez esquecer. E esquecer aqui não é não lembrar porque teve uma amnésia. Esquecer aqui é simplesmente não sentir a dor do passado, não ficar preso a tudo isso. Claro que ele lembrava que ele tinha pai, que ele tinha irmãos, que ele tinha família, mas isso não estava determinando mais a atitude dele naquele momento. E Paulo diz isso pra gente, né? Em Filipenses 3, versículos 13 e 14, ele diz assim: irmãos, não que eu já tenha alcançado, mas eu concentro todos os meus esforços nisso, que é esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então, como eu posso me preparar para coisas que virão? É deixando para trás todo o passado, toda a mágoa, todas as dores, todas as feridas e focando em Deus, focando no futuro. E a terceira atitude vem através do nome do segundo filho de José, que é Efraim, que significa: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Quantas vezes nós estamos impedindo o nosso caminhar, quantas vezes a gente não se prepara, não aproveita o presente, não se alimenta bem no dia de hoje, não consegue estocar, não consegue ter boas expectativas para o futuro, porque nós consideramos que o lugar onde nós estamos é um lugar sofrido, amaldiçoado, e nós estamos sempre nos colocando na posição de vítima. Mas José diz aqui: o Senhor me fez prosperar na própria terra onde eu passei por aflição. Então, às vezes nós oramos: Senhor, nos livra do deserto, não nos deixa passar pelo deserto. Mas eu tenho tido experiências que o Senhor não nos livra do deserto, mas o Senhor nos livra em meio ao deserto, no deserto. O Senhor
tem nos feito prosperar, ainda que nós estejamos em uma terra de aflição. Eu tenho certeza, se você parar para pensar um pouco em todas as coisas que você tem vivido, você vai poder testemunhar da grande graça e do grande favor de Deus sobre a sua vida. Os nomes dos filhos de José, a atitude dele em ter boas expectativas, em se preparar, em estocar alimento, em acreditar na visão que o Senhor entregou para ele, mostram que não é simplesmente o lugar, mas é a pessoa, é a nossa intimidade com Deus, é como eu estou vivendo a minha vida diante do meu Deus Todo-Poderoso. Então, que essa palavra possa edificar a sua vida hoje, que você possa estar preparado para enfrentar qualquer situação, alimentando-se da palavra, mas guardando no coração essa palavra para não pecar contra o Senhor, reconhecendo que o Senhor é misericordioso, o Senhor é grande, é maravilhoso, e o Senhor nos traz a libertação das mágoas do nosso pecado, mas também reconhecendo que o Senhor, Ele nos livra e Ele nos dá vitória, onde hoje é uma terra de aflição. Então, se hoje você está passando por um momento difícil, por um momento de aflição, um momento de dificuldade, creia que o Senhor vai te dar vitória e que você vai fazer como José fez, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar para a gente encerrar esse momento de devocional e que a graça do Senhor te alcance em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom, é o Senhor quem nos dá tudo o que nós precisamos, é o Senhor quem tem cuidado de nós. Queremos, Senhor, nesse momento, colocar diante de Ti todas as nossas dificuldades, as nossas mágoas, aflições, Senhor, todos os traumas pelos quais nós temos passado. E queremos agradecer, porque o Senhor é aquele que faz o verdadeiro milagre. Muito obrigado, Senhor, e agora a todos os que estão assistindo esse devocional, que o Senhor também possa falar aos seus corações, que o Teu Espírito Santo venha trazer conforto, cura, restauração, libertação e salvação, e reconheçam que cada um de nós possamos reconhecer que só em Ti há a verdadeira salvação. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor possa te abençoar, meu irmão, minha irmã, e a gente se encontra no próximo devocional. Até a próxima.